que um tem que Boa. entender do outro para poder fazer a coisa funcionar. Não tem como a gente fazer planejamento tributário sem entender da operação do cliente. E nem o cliente sem entender das possibilidades tributárias, fazer aquilo ser realmente uma ferramenta para o sucesso do negócio. Exige-se que a gente tenha esse empenho de entender o que está sendo comercializado, como é que a gente consegue ter a melhor classificação tributária também, obviamente, dentro da legalidade, porque muitas das vezes isso está sendo esquecido. E já começa com a bomba, por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem várias empresas do Simples Nacional. E a maioria dessas empresas ainda estão pagando de FAO, que interfere diretamente no custo de compra desses produtos, né? Ali 14%, às vezes mais, porque isso, às vezes menos na hora de adquirir esses produtos. E simplesmente a criação de uma filial na UF do seu fornecedor faria com que eles, fazendo a transferência, não pagassem mais tal tributo. Verdade. Acho do lado contábil de posicionar-se de maneira que demonstre para o empresário o tamanho da eficiência que a gente pode trazer para o negócio. Do lado do empresário, às vezes entender o quanto a contabilidade pode ser estratégica e auxiliar nos processos para geração de resultado. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do F360 Cast. Eu sou Maurício Galhardo, sócio da F360, e seguimos trazendo conteúdos essenciais para lojistas e empreendedores que querem crescer com mais inteligência no varejo. Hoje, vamos explorar um tema fundamental para quem busca lucratividade e sustentabilidade no negócio: a gestão contábil e fiscal no varejo. Como controlar custos e, principalmente, aumentar os lucros? Para esse papo, eu tenho comigo o Kim. O Kim é nosso CRO na F360, é um grande prazer tê-lo aqui conosco. Nossa estreia do Kim aqui, né, nos nossos episódios aqui da F360 Cast. E aí, Kim, tudo bem? Fala, Maurício, tudo bom? Muito prazer aqui estar com você, obrigado pelo convite. E ainda mais para tratar desse tema tão importante. Sei que muitos lojistas e varejistas acabam encarando a contabilidade, controle fiscal como algo, né, puramente burocrático, mas na verdade ele acaba sendo um dos pilares muito importantes para o sucesso do varejista. E para desmistificar isso tudo, estamos recebendo aqui o André Adolfo, CEO da BWA Global. Ele é contador e advogado com especialização em direito tributário de formação. André, seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo, André. Olá, Maurício, Kim, que satisfação estar com vocês aqui. Muito obrigado pelo convite. Maurício, muito tempo que a gente não fala sobre tributário, hein? Da última vez foi muito bom. Gostaria também de saudar aqui os nossos ouvintes. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue aí clareamente trazer um pouco de estratégia para essa complexidade tributária aí que tem no cenário de que é empreender no Brasil, né? É isso aí. Bacana. É isso aí. Eu acho que a gente vai ter muita pergunta aqui. Eu acho que esse episódio aqui ele vai ser apimentado, né? Não sei, vamos ver, vamos conhecer um pouco mais. Sempre esse assunto gera um pouquinho de polêmica, né, Kim? Gera dúvida, polêmica, incertezas, mas, né, é muito bom estar com um especialista, né? Tanto contigo, Maurício, financeiramente falando, quanto, né, com o André, tributariamente falando. Pô, acho que vai ser ótimo o papo aqui. Legal. Então já vou começar com perguntas aqui. Queria saber aqui, André, muita gente vê a parte contábil como algo assim burocrático, né? Não é todo empresário que entende o real sentido de uma, e eu vou chamar de uma assessoria ou de uma consultoria contábil. Consegue trazer um pouco para a gente dessa real importância? Claro, total. Acho que no Brasil até o passado é incerto, né? Então exige-se muita complexidade para se empreender. Abrir uma empresa nunca foi tão simples, nem me parece que vai ser nos próximos anos com a reforma tributária, pelo caminho que a gente vem permeando. Então, acho que eu faço uma meia-culpa, acho que do lado contábil, mas também do lado do empresário existe um distanciamento muito grande. Verdade. Acho do lado contábil de posicionar-se de maneira que demonstre para o empresário o tamanho da eficiência que a gente pode trazer para o negócio. Do lado do empresário, às vezes entender o quanto a contabilidade pode ser estratégica e auxiliar nos processos para geração de resultado e de riqueza, já que o tributo, finalmente o governo é nosso sócio, né? Então ele tem uma contribuição muito grande dentro do projeto de empreender. Então, no final das contas, se a gente não consegue gerenciar isso bem, se a gente não consegue minimamente entender do processo tributário do nosso negócio, a gente pode aí ser condenado ao fracasso. E a gente acompanha muitos projetos que não deram certo por falta de um bom planejamento. De uma certa forma, você pode dizer que tanto o empresário precisa saber mais de contabilidade, quanto os contadores ou os assessores contábeis precisam entender mais de negócio e das complicações que cada negócio, as especificidades que cada negócio tem, é isso? Com certeza, com certeza. Boa. Acho que um tem que entender do outro para poder fazer a coisa funcionar.
Não tem como a gente fazer planejamento tributário sem entender da operação do cliente e nem o cliente sem entender das possibilidades tributárias, fazer aquilo ser realmente uma ferramenta para o sucesso do negócio. Muito legal. E André, assim, para o empresário mais tradicional, né, a gente está muito focado no nosso negócio, né, naquilo que a gente sabe fazer. Então, poxa, um lojista muitas vezes vai estar muito focado em comprar bem, precificar bem e tá, né, promovendo mais venda na sua loja. E quais os desafios, né, ou oportunidades que você enxerga de trazer uma otimização de custo, né, do ponto de vista tributário, fiscal? E quando eu falo de otimização, é algo que seja, né, possível dentro da lei, né, e com o risco, né, que a gente entende que é factível de ser executado. Claro, claro. Vamos para a prática, né? Hum, Vocês sabem que eu gosto sempre de trazer exemplos ali para poder Direto. trazer materialidade para o empresário. Eu sempre digo que planejamento tributário, a gente tem que olhar de onde eu compro, para onde eu vendo, quem é o meu cliente, se eu estou importando e tudo que permeia o meu processo comercial. Então, vou dar um exemplo bem simples que muda muito o jogo e já começa com a bomba. Por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem várias empresas do Simples Nacional. E a maioria dessas empresas ainda estão pagando de FAO, que interfere diretamente no custo de compra desses produtos, né? Ali 14%, às vezes mais, porque isso, às vezes menos na hora de adquirir esses produtos. E simplesmente a criação de uma filial na UF do seu fornecedor faria com que eles, fazendo a transferência, não pagassem mais tal tributo. Então, você imagina para quem está pagando hoje 14% no preço de compra, ou seja, você incrementa o teu custo de aquisição, que na prática retira 14% do teu lucro, ou 10%, conforme o de foco você esteja pagando, deixar de pagar isso. É brutal e muita gente nem sabe. Muita gente não E sabe. muitas vezes é a margem que o negócio dá, É, né? 10, 15% para a realidade do varejo faz uma diferença tremenda. Total. Total, total. Então, já desse pequeno detalhe que você já começa na largada, tomando uma paulada no custo que poderia ter sido mitigada se entendesse que essa possibilidade existe. Mas para isso o contador precisa entender, de onde é que meu franqueado, onde é que o meu cliente está comprando, para onde ele está vendendo, como é que funciona a operação dele. Então não é só fazer a apuração fiscal dele e mandar a conta para pagar, isso não gera retorno. Legal. E até complementando isso, né? Como que a contabilidade ajuda, apoia, interfere, vamos dizer, na estruturação geral, até de custos de uma empresa, né? A gente, por exemplo, pensando numa franquia, a gente parte do princípio que já está tudo muito bem quadradinho, muito bem certinho, mas deve ter muita oportunidade por aí, tanto em toda essa cadeia aqui de fornecimento e tudo mais, para se gerar lá na ponta uma margem maior. Tem muita coisa para se fazer. Então, vou pegar um outro exemplo muito típico para o varejo de novo, já que a gente aqui está falando muito para esse público, né? Legal. As embalagens, a gente considera como um custo para revenda, uma mercadoria de revenda, ou a gente considera como uma despesa? Normalmente, acho que como despesa, é isso, não? Eu Normalmente. pensaria custo. Custo. Pois é, vocês percebem que aqui a gente tem uma diferença? É, Mas o que que muda se for custo ou se for despesa? Tem uma diferença grande sim. no aspecto tributário. Tá. Porque se for, dependendo do estado que eu esteja instalado, se for classificado como despesa, material de uso ou consumo, eu vou pagar imposto na compra. Os mesmos 14%, por exemplo, que eu estava falando agora, Perfeito. ou 10% ou 11%, que vai encarecer meu custo de embalagem. Se eu coloco para revender, eu não pago. Entendi. Então, se eu revendo aquela embalagem fazendo parte do meu produto, do meu preço de entrega, eu consigo reduzir o custo tributário também. Olha só. Então, o fato de classificar de uma forma ou de outra também muda todo o jogo. Tá. Muito legal. E, André, você tem uma operação grande com muitos clientes, né? E quando você geralmente pega, né, um cliente novo ali, está prospectando, esses clientes geralmente, né, vêm com, né, uma boa estrutura fiscal, contábil, ou você enxerga muita oportunidade a cada 100 clientes novos, né, que você acaba encontrando pela frente? Vamos falar do varejo, de repente. Você tem muitos clientes do varejo. Você enxerga a oportunidade, mais ou menos quantos por cento deles, em média, assim, geralmente? Olha, a gente normalmente, antes de iniciar qualquer projeto com o cliente, a gente busca identificar qual é o status atual. E até para que a gente possa tratar de fato como um projeto e como a gente pode melhorar o resultado dele. Esse é o foco na BWA. Então, em 90% dos casos, a gente encontra algum ponto de melhoria. Legal. Não vou falar aqui que está tudo bagunçado e eu estaria sendo não honesto com a classe da gente. Sim, sim. Obviamente que a gente tem hoje uma capacidade, por atuar no Brasil todo, de entender as possibilidades que essa loucura tributária que a gente vive podem trazer de oportunidade também, porque a gente é como se fosse uma faca de fato de dois lados, né? Então eu consigo ter dois gumes ali para poder tratar aquilo como um desafio ou como uma oportunidade. Então tem muito disso e isso acaba ajudando muito a gente a potencializar negócios. Legal. Legal, muito bacana.
Eu ia até contribuir num ponto que você citou aqui, a questão de cada estado, né? E eu acho que não é só isso, deve ter questões que são de cada prefeitura, de cada município. Então, assim, falar de tributos não é uma coisa simplesmente onde a gente tem um book ali com 5 páginas, 10 páginas. Como é que é isso para vocês? Porque acho que precisa estar estudando o tempo todo, precisa estar conhecendo, de acordo com cada operação nova que surge lá para vocês, uma filial nova que de repente um cliente de vocês abre, fazer um estudo mais pontual, mais específico. Como é que funciona tudo isso? Então, é bem complexo, né? Falando a nível de Brasil. Até porque a gente vai num ponto a mais, não é só a questão da definição tributária. A linguagem tributária utilizada para É. cada estado às vezes muda um pouco, o significado de uma palavra que deveria ser igual para todos já passa a ser diferente. Sim, Mas também o conhecer do produto, que é um passo além do que tem que ser feito do processamento contábil em si, faz com que a gente consiga, de fato, trazer mais eficiência. Todo mundo já viu aquele exemplo do bombom lá, acho que é do sonho de valsa, né? valsa, É isso. chocolate ou é biscoito, é wafer ou é Waffle, biscoito, né? Wafer virou. ou biscoito. Então, isso acontece também em diversos outros tipos de produto. Eu brinco, eu estava fazendo um evento uma vez em João Pessoa e demonstrei lá a situação tributária da coxinha. Então, você imagina que, dependendo do NCM que eu utilizasse para a coxinha, que o restaurante estava utilizando e fabricando lá, eu poderia ter 3 situações tributárias distintas. Bom, Só por causa da quantidade e composição de proteína que estava dentro, se tinha mais ou menos que 20%. Então, e aí? Será que o empresário está ciente dessa situação? Então, assim, de fato, exige-se que a gente tenha esse empenho de entender o que está sendo comercializado, como é que a gente consegue ter a melhor classificação tributária também, obviamente, dentro da legalidade, porque muitas das vezes isso está sendo esquecido. tá. Então, acaba se pagando mais imposto do que deveria por falta de observação, de detalhe, de compreensão realmente da operação Sim. que está acontecendo, né? Tá. Muito legal. E André, assim, diante dessa complexidade toda, né? E o empresário realmente está muito focado em diversas coisas, né? Contratar gente, pagar as contas, abrir e fechar a loja, entre várias outras questões de, né, cunho pessoal também, que a vida não para, né? Junto com o negócio. E como você acha que o, né, empresário pode buscar, né, conhecimento ou, né, da onde que ele consegue trazer, né, reforço, apoio para conseguir aplicar, né, esses conhecimentos, né, ou esses ganhos aqui, né, tributários aqui para o seu negócio? Claro, eu posso vender meu peixe aqui agora, pode procurar a gente já de cara, né? Claro. Mas, sem brincadeiras, eu acho que é muito importante sempre, qualquer empresa que tenha a sua contabilidade, fazer um processo de revisão Tá. periódico, né? Acho que tanto o processo de provocar, como eu falei, acho que a gente é cliente do nosso cliente à mesma medida que ele é nosso cliente. Então, a gente é munido de informações, então também precisa de momentos de provocação, de enxergar o que é que eu tenho, pode ser melhorado, tem algo que eu posso fazer. Pô, é muito complicado você imaginar que o empresário vou abrir mais 10 lojas. Manda abrir lá a empresa lá para um contador. Você não senta com o seu contador para poder discutir com ele como é que você vai abrir. Pô. Sim. Você pensa da coisa mais boba. Vou te dar um exemplo dentro de empresas do Simples, como de presumido de real. Pô, o custo de uma filial hoje é R$ 20.000 a mais por ano. Falando em termos tributários, se eu estiver falando no presumido ou real. E no Simples, então, o limite é o céu de tributação a mais. Eu posso ter um incremento de tributação médio de 30% a mais no Simples só porque eu estou abrindo filial. Então, será que o processo simples de abrir o filial, que não é Sim. discutido, quanto que não te custa? E assim, se eu não tiver uma justificativa operacional, por exemplo, eu tenho um varejo de medicamentos e não tenho estoque numa loja, não tenho espaço físico, preciso ali transacionar, girar meu estoque de repente. Mas se eu não tiver uma justificativa operacional, até porque o tributário sozinho não paga a conta, né? Eu também tenho que olhar para a operação para ver se uma coisa ali se alinha com a outra para a gente poder gerar lá o melhor resultado na última linha. Perfeito. Uma coisa simples, uma decisão simples que deveria ser minimamente discutida Sim. e compartilhada, encarece teu custo em 30%. Te causa um custo de R$ 20.000 a mais por estabelecimento. Então, quantas empresas não estão pecando por isso? Por um detalhe. Perfeito. E só mais uma pergunta aqui, André. Pô, você está trazendo várias ideias, né, e sugestões para eventuais mudanças que daqui para frente podem trazer uma economia, um ganho muito grande. Mas conhecendo um pouco da realidade fiscal, né? Todo mundo fala dos últimos 5 anos, né? Grosseiramente falando. Que oportunidades, assim, que você enxerga também, né? Dentro de um varejo, se você puder trazer algum exemplo, né? De coisa que a grande maioria dos varejistas, né? Vem fazendo, que você vem observando, que, putz, cara, pode ser uma sacada legal ali para o pessoal dar uma olhada. Tá, legal. Acho que o procedimento que é típico nos varejos, o processo de devolução e cancelamento, troca, normalmente tem problema. É mesmo. Tipo, a maioria deles acaba passando com isso. Eu troquei o produto aqui, mas é um pelo outro, ou vou deixar um crédito com o cliente e depois eu não faço nota fiscal de entrada da troca. Tá. É um processo puta simples, dentro da operação que deveria ser obrigatoriamente cumprido. Sim. E daí você acaba não tomando o crédito de volta por não dar entrada no processo de troca ou de devolução do cliente.
E isso acaba implicando num pagamento dobrado de tributo. Perfeito. Processos simples e que, de fato, Caramba. acabam não sendo seguidos falando do varejo no geral, né? E aí, se a gente for nichar, a gente vai ter exemplo para todo gosto, né? Eu até complemento aqui, eu tive uma situação, a gente tenta trazer um pouco disso nas aulas lá também com o nosso Educa, né, com o F360 Educa, e a gente fala muito da importância de cada empresário, pelo menos uma vez por ano, eu brinco até, se possível, tomar um café presencial com o seu contador. Brinco com isso porque muito empresário não conhece pessoalmente seu contador, né? Assim, é uma coisa que, eu vou naquele escritório porque me indicaram, e aí vai lá, manda os documentos, ou fez há 10 anos, 20 anos ali o contrato, começou a trabalhar junto e só coloca alguém para intermediar. Mas o que a gente vê, às vezes, em algumas redes? Gente que, às vezes, até no modelo de abertura de uma nova unidade, né, tem essa dúvida. Pô, vou abrir no Simples, vou abrir no Presumido, e como uma filial, vamos dizer assim, vamos trazer, juntar aqui, vamos mudar alguma coisa. E não estou falando só do regime ali, se é Simples, se é Simples Nacional, Presumido ou Lucro Real. Mas, às vezes, questões básicas, de como você trouxe aqui, né? Onde vai ficar colocada a mercadoria, por onde ela vai entrar, né? É a mesma cidade, não, é outra cidade. De repente tem alguma questão ligada a ISS, não sei, tem coisas que acho que são muito particulares, e fazer esse estudo completo é o que vai valer a pena mesmo, né? Total, faz total diferença para o projeto. E assim, eu chamo a atenção porque a gente tem um assunto que está na hype, né? Que agora é a reforma tributária. Isso, E boa, que fala dela. a gente também fala muito sobre isso, mas é impressionante o quanto a gente percebe a classe empresária distante e não está percebendo o tamanho do problema que a gente deve estar começando a viver nos próximos anos, né? E parece que está longe, mas é 2026, então falta só um aninho aí para a gente começar a ter algum problema. Então você vai ter setores muito afetados, né? Você vai sair de cargas tributárias. Hoje mais cedo eu estava no cliente e aí ele estava falando, pô, mas eu pago hoje 6%, vou pagar 26%? Como é isso? Eu disse, é isso. Mas como? Eu disse, foi desse jeito que fizeram. Óbvio que ainda faltam algumas regulamentações, a definição própria de alíquota, de base de cálculo de algumas questões, mas é isso que está sinalizado. Então, como é que eu estou me preparando hoje para esse tipo de situação? Como é que eu começo a organizar o meu negócio para não sofrer com determinadas cobranças? A gente tem um paralelo à reforma, o processo de tributação dos lucros ali também, o projeto de lei caminhando. E as empresas que estão com alto lucro acumulado? Falando das PMEs e de varejo ali, o que é que elas vão fazer com isso? Vão tomar uma paulada sobre o lucro não distribuído? Vão conseguir distribuir o lucro em 90 dias se eles respeitarem somente aqueles princípios ali de anterioridade? Como é que isso vai ser tratado? Então, acho que tem muita coisa próxima para acontecer. 2026 está na porta. E exige que o empresário, de fato, esteja mais preocupado com isso. Sim. Olhe com mais carinho para isso, porque tem muitas decisões que impactam no longo prazo. Que a gente estava falando um pouco mais cedo, eu e o Kim falando sobre CAPEX. E aí, dependendo do tipo de negócio que eu vou fazer, que exige um CAPEX e um retorno muito longo, como é que eu vou retornar isso? E principalmente se tiver um efeito tributário no meio do caminho que incrementa isso em 25%, 26%. Como é que as empresas estão... né? Pois é, como é que elas estão viabilizando e avaliando tudo isso? Será que estão sabendo? Então, acho que isso dá outro podcast. Eu não vou entrar tanto... Eu não vou entrar tanto em reforma tributária, porque vai dar outro podcast aqui. Já vai voltar na terceira temporada. Então, Exato. Não, além do que tem muita coisa para ser finalizada, né? A gente tem o ano de 2025, teoricamente, inteiro para se discutir esses... Vou chamar de detalhes, mas tem coisa que não é detalhe, né? Tem coisa que vai fazer toda a diferença aí. Legal. E diz alguma coisa, então vamos lá, até para pensar, né? Se tivesse que fazer uma listinha de dicas para que esse empresário, independente de porte, ou talvez até separando um pouquinho por porte, né, já pode ir fazendo. Então a gente falou aqui de algumas, de repente um pequeno empresário, sei lá, conversar com o seu contador, contar um pouco da sua história, ou pelo menos avisar que vai abrir uma loja a mais para o ano que vem, para o seu contador começar a ajudar no planejamento tributário. Mas se tivesse que fazer uma listinha de dicas, né, e que você já trouxe algumas também, quais você complementaria? O que você acha que cada empresário, em cada nível, deveria, de repente, começar a buscar ou saber, pelo menos? Legal. Acho que a primeira dica é que o empresário e o contador tem que se aproximar, tá? Então tem que haver esse cafezinho, esse bate-papo, esse olho no olho, entender que, de fato, a tua contabilidade precisa ser estratégica, precisa participar dos processos de tomada de decisão. Então, para tomar essas decisões, é importante que haja uma agenda também de compromisso com isso. Então, preciso, primeiramente, fazer uma revisão dos meus processos. Será que está tudo certo? Será que está tudo claro? Sem falar de reforma tributária, mas para aquilo que já está bem definido, por exemplo, que é a acumulatividade, que eu vou chamar de relativamente ampla, que não é tão ampla quanto a gente gostaria, prescinde de que eu vou tomar crédito sobre quase tudo que eu gasto.
Será que a minha contabilidade hoje, de fato, está contabilizando tudo? Será que o meu processo financeiro está adequado para que a contabilidade reflita, de fato, o meu resultado financeiro? Então, a gente deve viver um divisor de águas. Para quem está naquele cenário que, por exemplo, qual é o estigma brasileiro? O lucro presumido não interessa qual é o resultado do negócio, porque eu vou pagar só sobre o faturamento. É meio que a saída do simples e está tudo bem. Né? Apesar de você ter ali o ICMS e tal, dentro de uma outra sistemática. Mas a partir do momento que eu começo a ter que me preocupar com o resultado, para poder aferir tributação, para créditos e débitos, eu preciso ter um demonstrativo contábil mais fidedigno. Isso. Então, hoje, para pensar no planejamento de 26, que já deveria ser o planejamento da vida toda, e não somente de 26, porque inviabiliza lucro real e tudo mais, o financeiro das empresas totalmente adequado à contabilidade e vice-versa, um compatível com o outro, é peça fundamental. Sim. Porque não dá também, se a gente for falar aqui, fazer uma analogia com a área médica, não dá para fazer a receita de um medicamento sem entender qual a doença que você tem. Perfeito. Então, se eu não consigo, por exemplo, entender teus números, eu não consigo ter teu número ali perfectibilizado no relatório, seja financeiro, seja na própria contabilidade, nos dois iguais, como é que eu vou te colocar no melhor cenário tributário possível? A gente tem uma dificuldade dentro dessa perspectiva. E isso se reflete muito do processo financeiro das empresas e do distanciamento entre finanças e contábil. Então, a gente precisa, nós, a classe contábil e a classe empresária, ter esse objetivo aí como prioritário de deixar tudo muito bem alinhado para que a gente possa viver dias não tão ruins, né, como estão aí previstos em relação a isso. Legal, muito legal. E André, você trouxe bastante, né, dicas práticas também e, cara, o varejista está muito de olho no seu caixa, né, porque é capital de giro, são investimentos que precisam fazer, né, para manutenção, expansão. E o contador também é um parceiro, mas também acaba sendo um fornecedor. E muita gente não tem uma noção tão clara de qual que é o custo, efetivamente, né? A maior ou a menor, né? Que a gente vai acabar incorrendo para buscar esse tipo de solução, porque a gente está muito acostumado com a contabilidade que faz as declarações, as guias de pagamento e vai nos ajudar a tocar o dia a dia, né? Tem uma distinção, né? Tem uma diferença muito grande de custos, né? Para esse tipo de assessoria um pouco mais sofisticada, vou chamar assim, né? Que você faz um planejamento, você faz, né, um preparo, para poder, né, ter uma visão mais médio e longo prazo, né, sustentável do ponto de vista financeiro. Como é que é esse investimento, né, pro empresário encarar? Eu acho que tem muito da percepção de valor que o empresário tem. Tem empresário que no momento dele, da jornada empreendedora dele, talvez a contabilidade não pareça para ele que faça tanto sentido ou que tenha tanto valor. Eu falo do parecer porque, às vezes, a falta de profundidade ou o próprio contexto do empresário não permitem que ele visualize isso. E acaba que ele pode estar pagando mais barato, mas em contrapartida disso está consumindo outras coisas muito mais caras do que poderia estar consumindo. Por exemplo, eu posso ter uma contabilidade que está cobrando R$300 e eu posso ter aberto 3 filiais e está pagando 30% a mais de tributos no Simples Nacional em cada unidade porque eu não tinha uma orientação correta. Sim. E eu posso estar perdendo 50 mil de tributos a mais em detrimento de estar investindo R$10.000 a mais numa contabilidade por ano. Então, às vezes é a desinformação que faz com que se perceba preço por preço. Acho que serviço no geral não é uma brincadeira que eu falo, não é banana na feira, que o cara escuta lá gritando, eu olho pro produto, levo para casa e vou consumir, todo mundo sabe o que é. Sim. Né? Então, na prática, você tem um certo desconhecimento e você acaba tendo a oportunidade de vivenciar um pouco disso depois que, de fato, você está vivendo do serviço, mas desde que também você procure com essa finalidade. Para que eu procuro a contabilidade? É só para poder me entregar as guias? Isso. Se é só para isso, eu acho que tem que ser preço a preço, é banana na feira mesmo, e vamos nessa. Commodity já era. Então, o que eu procuro? Eu quero uma contabilidade mais estratégica, que vai, de fato, me ajudar a expandir, a sair, de repente, do simples, se for o caso, a trazer mais segurança para o meu processo, a discutir processo sucessório, holding e tudo mais. É para isso? Então depende do objetivo também do empresário naquele momento, né? Legal, muito André, legal. até complementando, tem uma coisa bem interessante. A gente, na F360, a gente tem um produto relativamente novo, né? E não é jabá, é só para poder mostrar como funciona muitas vezes essa relação com a contabilidade, que lá a gente chama de F360 Contábil, que na verdade é uma verificação contábil. A gente não tem a intenção de ser a contabilidade, mas de apontar, uma vez que a gente já tem dados financeiros, né, a gente poder puxar um pouco ali do histórico e entender ali eventuais oportunidades mesmo, né? E é interessante porque a gente tem clientes que falam, não, eu quero entrar no contábil, né? E aí a pessoa vai lá, ela assina e ela começa a utilizar.
E a gente, com o sistema, a gente começa a evidenciar falhas. Olha, aqui tem uma guia que você não pagou, aqui tem um que você não recolheu. E é muito interessante que, num primeiro momento, muito contador fala assim, não, vocês estão sendo agora concorrentes da gente. Eu falei, não, a gente não está sendo concorrente, a gente está sendo parceiro, porque uma vez que passou por aí, de repente, aí uma guia que não foi paga, a gente conseguir evidenciar aqui do outro lado vai ser importante para que você agora consiga deixar tudo direito e a gente consiga andar junto com o seu cliente. Como é que você vê isso também? Porque eu acho que assim, hoje a gente tem muitas soluções, né? E o que você falou, você tem não só soluções de tecnologia, como a gente acaba oferecendo a nossa, mas também soluções do outro lado, da contabilidade, né? Níveis diferentes. Aquela coisa da commodity, só de recolher, de criar as guias, te mandar ali as DARFs, né? Sei lá, DARFs, DANFs, aí tem vários tipos aí que vocês chamam, né? E do outro lado, aquele que realmente é estratégico, que é uma consultoria, que realmente avalia, vê de uma forma mais estratégica, planeja junto, né? Então, como é que você vê todo esse leque aqui, assim, como é que, de uma forma geral, eu sei que vocês conseguem trabalhar aqui no nível que precisar, mas, de uma forma geral, esse nível de percepção de valor, ele é real? Tem muita gente que está vendo essa necessidade e aceita pagar um pouco mais para poder ter um serviço mais completo? Ou ainda tem aquele que, não, quer saber? O negócio ali sei lá, meio salário mínimo, como a gente brinca aqui, emite as guias para mim e tá tudo bem. Como é que você vê? Olha, eu acho que vai muito do processo de desconhecimento, né? A gente tem um processo de primeiro identificar para mostrar qual é a situação, muito parecido com a solução da ferramenta, né? Tá. Que é mostrar se está tudo conforme. Eu acho que, no fundo, mesmo o empresário que está contratando o serviço somente na proposta de receber as apurações, porque talvez entenda que é só isso, ele não quer receber a apuração errada. Ele não quer se expor a um serviço não entregue. Na analogia da banana, ele tá comprando a banana, mas ele quer levar a banana para casa. Ele não tá comprando a banana achando que a banana tá podre ou coisa do Não, tipo. tem Ela que ser veio com banana de defeito. qualidade, Tem que pelo ser uma menos. banana de qualidade, pelo menos. Então, assim, acho que a ferramenta vem para mostrar se a apuração está sendo feita minimamente nas bases que tem que ser, se a gente não está trazendo nenhuma divergência. E entendo que é um serviço que tem um grande mercado. A gente, particularmente, desenvolve um serviço de consultoria dentro dessa perspectiva, né? Então, a gente assessora muitas empresas que têm contabilidade interna ou contabilidade terceirizada, mas que precisam também, apesar de não estarem mudando de contabilidade, de um processo no qual a gente possa verificar se está tudo sendo feito da maneira correta, se está sendo feito da melhor maneira possível, se tem como trazer um pouco mais de estratégia tributária para o projeto do cliente. Então, assim, a gente percebe no mercado que já há uma preocupação maior, principalmente quando você vai ali crescendo, passando para uma outra etapa, quando começam algumas dores, né, a baterem no varejo, como por exemplo, e agora, meu Deus, eu estou no Simples, como é que eu vou fazer se eu estourar? Eu tenho que parar de vender? E agora, como é que eu faço? Aquele bate-papo que a gente teve mais cedo sobre franquias, né? Beleza. Então, E acontece, né? Aquela coisa ainda, tem gente que pensa, tem medo de crescer, porque, se eu crescer, eu vou pagar mais, né? Então, o que eu posso fazer? Beira um absurdo, né? Porque, Sim. poxa, o negócio tá indo bem e vender faz parte da essência do varejo e a pessoa, né, querer retrair justamente por desconhecimento ou, né, por ter um risco, né, que ele não consegue gerenciar sozinho. É o que você falou, tem um vale, né? Tem um abismo ali, às vezes, entre o Simples Nacional e o lucro presumido, por exemplo. Né? Vários outros. Né? Eu acho que entender como criar essa ponte, entender como que talvez do outro lado desse abismo, vamos dizer assim, eu possa ter um potencial de crescimento, um potencial de resultado maior. Talvez no curto prazo dá medo, né? Como é que eu cruzo essa ponte, né? E aí a contabilidade pode ajudar bem a entender que tipo de ponte, vamos dizer assim, que momento para poder fazer essa passagem e tudo mais. Total, e assim, acho que a gente tá vivendo um momento muito complicado, e eu gostaria de deixar compartilhar algumas informações que a gente tem acompanhado, né? Então, a nível político, a gente sabe que as nossas finanças não estão muito bem a nível federal, então o número de fiscalizações da Receita Federal aumentou, como também vai aumentar das fazendas estaduais, isso é um fato. Para as empresas que estão ali estruturadas em várias empresas do Simples, de grupos econômicos informais, por uma questão de entender que o Simples Nacional é o único regime que me viabiliza. Alerto também que alguns estados já começaram a autuar essas empresas e essas autuações estão fazendo com que elas sejam excluídas retroativas aos últimos 5 anos, se existentes, do Simples Nacional. E junto disso ainda vem um presente, que é a multa, os juros do tributo, mais uma multa de ofício e, além disso, uma representação fiscal para fins penais. Ou seja, acaba que, às vezes, até estruturas econômicas que são ali, de certa forma familiares e formais,
Por exemplo, tenho empresas no meu nome, da minha esposa, dos meus filhos, acabam sendo desqualificadas e eu recebo uma denúncia criminal para toda a família. Caramba. Então, até que ponto eu estou numa situação que de fato se sustenta aí por quanto tempo? Porque a pressão financeira dos estados e Receita Federal tem se ampliado. Eu estou dentro de uma estrutura que hoje talvez não se sustente. Os estados também já estão batendo nisso. Como eu falei, a gente já tem encontrado. Se derem um Google aí, vão encontrar várias notícias sobre isso. Então, será que faz sentido eu continuar literalmente me enganando? Talvez eu não conheça dessa informação. Então, é melhor entender que aquela nova composição tributária faz parte do meu custo e começar a estruturar o negócio para aquele tipo de operação do que depois tomar uma paulada e literalmente fechar ou quebrar um negócio. E mais, né? Às vezes é incrível porque a gente tem é como se fosse o mito da caverna, né? Eu penso que lá do lado de fora tem um bicho que do lado de fora tá pensando que tem um bicho lá dentro da caverna. E ninguém sai e ninguém Ninguém sai e ninguém entra. Mas muitas das vezes, estar fora do Simples Nacional é mais barato que estar no Simples. E eu não mudo porque eu digo que é mais caro. Porque tá todo mundo dentro daquele regime. Eu nem pesquisei para poder entender. Então, a falta do conhecimento na prática que faz com que a gente realmente, às vezes, se prejudique muito e incorra em risco desnecessário. Né? E que faça simulações, que teste, que avalie, E eu acho que até, me permita, até me corrija se estiver errado aqui, mas não só pro empresário ali pequeno, e às vezes um franqueado, como até às vezes pro franqueador, que pensa nessa estrutura toda também e pensa onde ele quer chegar. Será que vale a pena, é o melhor caminho, é a decisão estratégica aqui de seguir com vários franqueados com lojinhas pequenas? Ou vale a pena, de repente, dar oportunidade para esses franqueados que se destacam crescerem e, de repente, o Simples Nacional não vai caber e eu vou ter que criar condições aqui que atendam, né, e que permitam que esse franqueado menor aqui, ou que está crescendo, cruze essa ponte, né? De repente, a marca poder pensar um caminho aqui que viabilize, né? Exato, exato. A gente tem assessorado alguns franqueadores, né, e alguns franqueados também que vivem essa dor de mudança, né? Porque, de fato, quer queira ou não, alguns negócios não cresceram, mas faturam mais devido à inflação dos últimos anos. E se deparam com o estouro do sublimite ou do limite, não poder vender mais, como é que eu consigo me reestruturar? Algumas franqueadoras precisam se reposicionar, criando centrais de distribuição, talvez mudando para modelos de franqueados master para poder fazer distribuição regionalizada, a possibilidade de criação de distribuidoras dos próprios franqueados para que isso possa também viabilizar as mudanças de regime tributário ao nível de ICMS. Então você percebe que todo esse contexto inflacionário, político, fiscalização, exige uma mudança estrutural do ambiente de negócios muito grande, que a gente sabe muito bem que não é tão simples para uma franqueadora fazer toda uma mudança dessa ordem, falando do negócio do tamanho do Brasil, né, de um país desse tamanho. Então você tem ali uma puta de uma complexidade para estruturar tudo isso. Do lado dos franqueados também, querendo crescer, vendo a oportunidade de crescer, como é que vão conseguir estruturar, estão vendo pressão também de outros lados. Então, tem o lado bom é que tem muita oportunidade tributária para a gente a partir disso, né? Boa. Muito legal, excelente, André. O papo tá ótimo. E você, né, que tá ouvindo aqui, nos acompanhando, tá gostando desse episódio? Aproveita para deixar seu like, compartilhar com alguém que você acha que seja muito importante ouvir um pouco disso tudo e aproveita para se inscrever no nosso canal também. É isso aí. Compartilha ali, nos sigam, né, em todas as mídias. Esse podcast, esse episódio, como todos os outros, a gente vai está transmitindo via YouTube, Spotify, fica gravado lá também. Compartilhe com colegas que, de repente, nossa, essa dica que o André trouxe é muito boa, preciso que aquele colega, né, ouça. Então, manda para ele lá e ouve também, assiste, aqui vai ser legal. Segue a gente lá também, clica o sininho para poder saber das novidades. Kim, vamos mudar para o nosso segundo bloco? Vamos lá, André? Vamos lá. Esse é um bloco diferente, talvez o André conheça, talvez não, mas vamos deixar aqui, não é saia justa, fica tranquilo, André, que é o que a gente chama de girar a roleta, ou seja, o nosso giro financeiro. Esse é o nome do nosso módulo aqui agora, e onde a gente vai colocar uma roleta na tela, e nessa roleta a gente tem alguns temas. Vamos girar a roleta, tá? Você está de prova aqui, pode confessar para a turma que não tem nada ensaiado, que não tem nada pré, né? Você também não sabe o que vai girar aqui. Vamos ver o que vai dar, né? Vamos ver. E aí a gente vai girar, escolhe um tema e em cima do tema a gente manda a pergunta. Vamos lá? Boa, vamos lá. Então vamos lá. Bora lá, Maurício. Puxar a roleta aqui pra gente. Bora lá. Olha lá, roleta na tela, vamos que vamos ali. Pode girar. Você escolhe uma pergunta aqui, Kim? Vamos ver?
Vamos lá, caímos em lucro no alvo. Lucro no alvo. Lucro no alvo. E vamos lá, André. Quando a gente fala, né, de trazer eficiência nos custos, né, um planejamento tributário, no fim, está visando aumentar o ganho, né, aumentar o lucro. E aí, qual tipo de estratégia, né, que você, né, pode trazer? Claro que a gente já discutiu várias agora há pouco, né, mas alguma que você enxerga que, poxa, os empresários poderiam estar se aproveitando disso, mas por falta de conhecimento, eventualmente acharem que tem algum risco, né, que eles não estão percebendo. Deixam de usufruir, né? Que você poderia compartilhar com a gente. Legal. Vou dar uma dica bem simples. Ela eu digo que é sempre desatual, mas é bem atual porque tem pouca gente usando ainda, né? Legal. A reforma tributária, a reforma trabalhista da gente veio em 2017, né? Então, desde então, as premiações elas passaram a ser não tributáveis e nem sofrem incidências para os encargos, ou seja, não incidem para férias, nem para décimo. E ainda hoje, eu vejo ou o empresário 100% no risco, pagando como se fosse somente comissão e por fora, às vezes até quando já está aplicando premiação, ou não fazendo uso da premiação dentro do seu processo de contratação. E para deixar... Talvez por medo de, ou por achando que vai ter que pagar em cima disso. E às vezes está pagando como comissão uma coisa que é premiação. E eu vou deixar claro aqui para que se esclareça de uma vez por todas que a premiação ela tem a qualidade de tudo ou nada, né? Então, por exemplo, se eu vender 10 mil reais, eu ganho 100, por exemplo. É diferente de eu ganhar X% sobre, que é a prática normalmente da comissão. Entendi. Então, o prêmio ele acontece por etapas e a comissão ela acontece sobre, né? Então, às vezes, existem as metas das lojas. Isso. E na meta, se você bate a meta, você ganha um valor. Isso é um prêmio, não é uma comissão. Só que o que acontece na folha? Lança-se como comissão. E o que é que isso custa? 20% mais ou menos a mais de DSR sobre o valor, ou seja, eu acrescento 1/6 sobre o valor da própria comissão, que já não deveria estar pagando, eu vou acrescentar férias sobre aquele valor, vou acrescentar décimo sobre aquele valor, se eu for presumido real, ainda vou ter contribuição previdenciária sobre a FGTS, ou seja, isso vai me custar pelo menos 35% a mais se eu estiver no Simples, ou até 70% se eu estiver no lucro real ou presumido. E quando o empresário ele não está acompanhando a guia, né, da maneira como está sendo fechada a sua folha efetivamente sendo pago, ele às vezes nem vai perceber, né, que o 100 virou 135 no seu exemplo, e tá lá pagando e não entendendo muitas vezes por que ele tá deixando de ganhar, ou por que o lucro dele não tá aumentando, mesmo ele batendo as metas comerciais. Exatamente. Até porque esses encargos vão vir junto no boleto lá do FGTS, ou no boleto, em outros boletos. Não vem segregado, né, Maurício? Não vem, ele não consegue ter essa leitura, né? E eu adorei essa coisa assim, ou seja, a premiação, é uma que eu acabei de aprender aqui, premiação é binário. Sim ou não, ganhou ou não ganhou, feito ou não. É aquela coisa, que nem gravidez, tá ou não tá, não tem meio termo, né? Então, brincadeira à parte, assim, binário. E o outro não, o outro ele é um variável, ele vai vindo conforme a venda vai sendo atingida e tudo mais. Muito legal, muito legal. Vamos girar a roleta de novo, vamos ver o que vem aqui. Vamos lá. Bora lá, agora deixa eu puxar uma pergunta aqui. Girando a roleta, vamos lá. Bora... De olho no fisco. Aqui vem, vamos ver o que a gente tem aqui. De olho no fisco. Quais os principais tributos que você vê que afetam de fato aqui o varejo, né? E como lidar com eles de uma forma geral aqui? Quais são aqueles, não só tributo, de repente encargo de uma forma geral aqui? O que de repente o varejista, de uma forma geral, não tem atenção e de repente é aquele... imposto, é aquele tributo, é aquela que pode estar fazendo uma grande diferença ali. Olha, eu acho que o ICMS é o tributo que mais impacta o varejo, né? No final das contas, é ele que impede que eu saia do Simples, porque me causa uma dor muito forte, né? A carga é muito alta, né? Carga muito alta, tá falando de alíquotas médias hoje a nível nacional de 20%. Caramba. Então, se você tem um markup alto, você acaba tendo uma dor maior dessa mudança, né? Então, acho que é um tributo que vale muita atenção, mas junto com isso também surge a oportunidade. A possibilidade de se estruturar operações triangulares, e algumas franqueadoras têm aberto essa oportunidade para os franqueados que buscam isso também fazer, né? Então, dei o exemplo logo no mais cedo falando da operação do DIFAL, das transferências para parar de pagar, como exemplo São Paulo, mas também se aplica em outros estados. Mesmo estando no Simples, eu deixo de pagar 14%, como também algumas operações em que eu faço criação de centrais de distribuição por alguns estados para que eu possa... reduzir minha carga tributária. Eu vou dar um exemplo bem típico, eu sempre uso ele, eu acho que materializa demais. Se a gente for hoje nos grandes varejos de eletrodomésticos, por exemplo, o Magazine Luiza e tal, por que vocês acham que é mais barato hoje receber em casa do que comprar na loja? Você ia antigamente nessas lojas de magazine, você tinha lá, a loja era gigante,
300 geladeiras na loja, estoque absurdo. E agora eles se instalam em um estado e falam, não, se você quiser comprar e levar agora, é 1.000, se você quiser receber na sua casa daqui a um dia, é 800. Simplesmente pelo jogo tributário, de você conseguir estar num estado usando incentivo para vender para o outro. Então, uma puta de uma oportunidade também que surge a partir dessa estruturação. Então, o ICMS, a gente tem que estar de olho nele, porque tem muita oportunidade ali que acaba, às vezes, ficando na mesa. Cara, eu sempre achei que era porque a loja custava mais, porque também, você tem que ter um ponto da loja, físico, tem o aluguel, talvez tem também, luz. mas estou vendo que também, tem mas mais você vê que para vocês perceberem como o tributário, naquele conceito que eu estava falando de reforma e tudo mais, como o tributário influencia na estrutura dos negócios. Porque você pensa no modelo inicial, eu tenho que ter 10 lojas gigantes com estoque descentralizado, eu tenho que comprar mais, eu tenho que investir mais no giro, porque eu vou ter que estar mais estocado para suprir aquelas lojas, vou ter um custo de ocupação maior. E na hora que eu mudo meu modelo, coloco numa operação dessa de central de distribuição, tenho estoque centralizado, tenho melhor gestão, tenho menor custo, inclusive de mão de obra, e ainda tenho eficiência tributária. E é por isso que eu digo que a gente tem que entender do projeto do cliente, da venda, da compra, do que ele pretende fazer para melhor operacionalizar. O quanto que o tributário mais tudo isso junto não mudaram o negócio desses grandes varejistas, né? Então tem muito na mesa. E de fato acaba sendo quase que um pilar central da estratégia financeira do negócio, né? Porque da maneira como você está falando, igual você trouxe, né, o DIFAL, e nesse exemplo aqui também, a diferença de carga tributária é tão grande que ou gera prejuízo ou gera lucro, dependendo do caso. Exatamente isso. E eu faço até um complemento de uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, acho que a gente fica tão no automático, a gente fala assim, não, mas a pessoa pode querer comprar na loja porque ela já leva o produto. No exemplo que você trouxe da geladeira, eu falei, quantos são aqueles que vão ali com uma picape, que vão ali com um carro realmente... Que tem à disposição também, né? Para poder chegar lá e falar assim, gente, eu quero essa geladeira, vamos lá em 2 aqui, vamos carregar e levar já, porque eu estou precisando muito de uma geladeira. Mesmo quando você compra na loja, cara, a loja vai te dar um prazo para poder te entregar. Isso. E de repente esse prazo pode ser menor, até de repente comprando direto da central, que já tem uma logística integrada para poder já fazer uma área ali de atuação e tudo mais. Então, ou seja, realmente tributário pesa e a gente às vezes nem percebe quanto diretamente. Legal demais. Muito bom, muito bom. Vamos ir para o nosso, já encaminhar para o nosso fechamento, André. Vamos lá, a gente gostaria que você, papo livre aqui, né? A gente diz assim, olha para a câmera da verdade aqui e fala com nossos ouvintes aqui de uma forma geral, né? Dicas que de repente passaram e a gente não conseguiu trazer aqui. Pode falar, logicamente, da BWA e como vocês conseguem ter o diferencial que vocês têm perante outras contabilidades e tudo mais. Mas assim, como recados finais, o que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes que, de uma forma geral, são varejistas, né? E que têm muitas das dores que a gente acabou trazendo aqui. Legal. Então, acho que reforçar tudo que a gente falou é muito importante você ter uma contabilidade próxima de você, possa entender as dores, entender do teu negócio, como pode te ajudar principalmente, é fundamental. A gente na BWA faz muito disso, a gente entende muito de varejo, tem muito cliente da nossa base no Brasil todo, então quem quiser conversar conosco, entender um pouco mais de como a gente pode estar auxiliando vocês, fiquem a gente está aqui à disposição para isso, tá? Tem muito desafio pela frente. A gente tem um sistema tributário de 60 anos que vai começar a conviver com outro, que vai nascer em 2026. Então, estar pronto para esse desafio ele é fundamental para a sobrevivência nos próximos anos, porque tem negócio que, de fato, tende a não se viabilizar se não se preparar para isso. E quem se preparar, obviamente, vai sair na frente, vai conseguir gerar mais caixa, vai conseguir expandir mais, ele vai ter uma grande revolução aí para os próximos anos. E buscar os diferenciais como esse que eu falei aqui como exemplo da própria Magazine Luiza, entre outros tantos, que existe muita estratégia tributária por trás de tudo isso, é fundamental para conseguir fazer a expansão e sobreviver nesse mercado. Legal. Muito bacana, André. Muito legal. Legal, então vamos encerrar. Kim, algum recado especial para você deixar aqui para a turma? Não, e aproveitar também, né, para os nossos ouvintes, poxa, a gente tem uma parceria, né, não só desse podcast, mas de longo prazo aqui junto com o André, um parceiro de super confiança. Verdade. Eu acredito que vale muito a pena, né, os varejistas consultarem as suas contabilidades, seus contadores, mas, né, caso você não consigam, né, resolver os seus problemas, eu acho que o André, né, e a BWA fica à disposição realmente para a gente conseguir trabalhar, né, numa sintonia, numa parceria muito forte junto com a F360 também.
Legal, legal. Então, para a gente poder encerrar, deixo alguns recados aqui também. Você que gostou desse episódio, deixa um like lá, independente da plataforma pelo qual você assistiu. Indique para mais pessoas, nos sigam nas plataformas, nas principais, a gente está por aí, né? E cliquem no sininho também para poder saber das novidades. Sempre um episódio novo, a gente vai trazendo aqui, né, coisas que realmente agregam. Comentem, tragam comentários também sobre este episódio e outros, para a gente também entender o que vocês gostariam de ouvir, quem que vocês gostariam que a gente pudesse trazer para a mesa. E, em breve, mais um episódio do F360 Cast. Para a gente poder fechar, vou pedir aqui um oi lá naquela câmera principal ali, para a gente poder dar um tchau aqui geral. E até a próxima, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado, pessoal. Valeu. Valeu.